Bom dia, hoje eu vou falar um pouco sobre o livro A Doutora que Curou Seu Próprio Cérebro, na parte neurológica, né? E hoje a gente vai falar sobre terapia neurológica intensiva, né? Aqui conta um pouco da história dela depois que ela chegou no hospital, que ela foi internada na UTI neurológica, que ela estava, de certa forma, em coma. E, tipo assim, aquela forma um pouco como ela se sentia, como as enfermeiras tratavam ela. Quando um parente da gente está na UTI, foi um momento muito difícil. Eu lembro que eu fiquei na UTI lá com Leila, ela ficou uns 20 dias entubada, todo dia indo lá para ver notícias, de gente fazer oração. Tinha um grupo de pessoas que ia na UTI e a gente via que às vezes vibrava pô, quando tinha uma notícia boa de alguma parente de alguma pessoa que estava lá internado. E ficava muito triste também quando algum deles falecia, que acontecia muito, assim, lá no hospital. Eu lembro de uma senhora, o filho dela estava lá com a gente, todo dia ia lá ver notícia e ela tinha acordado no meio da noite da sedação e tirado o tubo e ficou um tempo sem o tubo de oxigênio, estava conseguindo respirar. Acho que só depois de uma hora que os enfermeiros veio perceber que ela estava sem um tubo de oxigênio. E depois eles chamaram, colocaram novamente, intubaram ela novamente. E ela conseguiu sair da sedação, tirar, acho que ela conseguiu fazer a tráqueo. E foi, tipo assim, ela, de repente ela morreu, assim, de uma hora para outra, assim, ninguém esperava. Ela estava bem. A gente sentiu muito, assim, que a gente já começou a ter um laço de amizade ali. E essa parte, assim, da UTI aqui, ela fala um pouco sobre o tratamento que ela recebia das enfermeiras. E eu pude ver isso com Leila lá também. Nesse tempo, a gente ficou quase uns 6 meses em hospitais com Leila. E tem essa questão do profissional de saúde. Alguns tratam bem demais, a gente vê o carinho, vê o amor. Outros não tratam tão bem. Trata assim como fosse uma obrigação deles e vê se com a cara fechada, com raiva. E aquilo acaba passando para a pessoa. É isso que ela fala aqui. Deixa eu ler um trecho aqui. É, com essa mudança do hemisfério direito, tornei-me sensível a que os outros sentiam. Não conseguia entender as palavras quando as pessoas falavam, mas podia ler muitas coisas na expressão do seu rosto, linguagem corporal. Prestei muita atenção como a dinâmica da energia afetava. Percebi que algumas pessoas me levavam energia enquanto outras drenavam de mim. Uma enfermeira muito atenciosa com minhas necessidades, eu estava aquecida. Precisava de água, se eu sentia dor, claro que eu me sentia segura quando estava sob seus cuidados. Ela estabelecia um contato visual e criava um momento de cura. Outra enfermeira, que nunca estabelecia um contato visual, arrastava o pé como se sentisse dor. Essa mulher me levou uma bandeja de leite e gelatina, mas não percebeu que minhas mãos e meus dedos não conseguiam abrir as embalagens. Queria muito ingerir alguma coisa, mas ela não percebia minhas necessidades. Ela erguia a voz, falava comigo sem dar conta de que eu era surda. Naquele, naquela circunstância, sua indisponibilidade para estabelecer contato comigo me apavorava. Eu não me sentia segura sob seus cuidados. Então, você vê a diferença de um profissional que trata as pessoas bem, né? Trata a pessoa bem, com carinho, a pessoa sente, mesmo ela não podendo entender o que a pessoa fala e não podendo ouvir, e não, ela não está conseguindo se mexer ali. Como é que ela ia abrir uma, um pote de gelatina e comer? Não tinha como.
Eu lembro de uma situação que aconteceu no hospital com a Leila, em que eu cheguei para visitar ela, ela às vezes reclamava das enfermeiras, que ficavam muito tempo sem trocar ela, que ela chamava ela, e as enfermeiras às vezes reclamavam dela que ela queria muita atenção, ela não queria estar ali sozinha, não, ela queria, isso quando ela acordou, queria que as pessoas ficassem próximas dela. E teve uma vez que eu fui visitar ela, o oxigênio que estava no nariz dela, ela estava sentada com oxigênio, caiu, desceu, e ela estava desesperadamente tentando chamar a enfermeira, que não estava conseguindo respirar direito, e a enfermeira achava que ela estava, não era nada, que ela estava chamando por nada. Aí quando eu cheguei, eu gritei, a enfermeira, falei, gritei, botei o oxigênio, e eles não deram muita, ah, não, porque é para ficar um pouco sem, não sei o quê, para ver se ela consegue respirar sozinha, mas eu vi que foi falta de cuidado ali. Depois eu procurei a direção do hospital, procurei o chefe ali do setor ali, o médico, conversei com eles e simplesmente eles falaram que ela tem que ficar um pouco sem o oxigênio para ver se ela consegue respirar sozinha, não sei o quê. Mas eu vi que foi falta de cuidado, né? Mas tinha enfermeiras que tratavam ela muito bem, que tratavam ela com carinho, com amor, que cuidava dela muito bem, que eu sentia isso quando eu ia lá, né? Que elas conversavam comigo. E tinha outras que não estavam nem aí. Infelizmente, independente de que hospital você vá, tem pessoas desses dois jeitos. Que trata com carinho, tem pessoas que não vão tratar com esse carinho, fazer as coisas de qualquer jeito, vai drenar sua energia, como diz a doutora aqui, e não te fortalecer, né? Mas mesmo assim, a Leila, quando ela acordou e conseguia conversar, antes dela ter a hipóxia isquêmica, ela pediu para me comprar pizza para levar para os enfermeiros lá que cuidava dela. Na Páscoa, ela pediu para me comprar caixa de chocolate para me levar para os enfermeiros lá para cuidava dela. Então, tipo assim, ela queria retribuir, né, esse carinho que esses profissionais bons que tratavam ela de maneira boa tinham com ela. Deixa eu dar continuidade aqui. Ela fala também que a doutora Green cuidava muito bem. Ela entendia que não era estúpida, embora estivesse capacitada. Ela me tratou com respeito. Seria eternamente grata à sua bondade. Então, essa é a diferença, né? Às vezes a pessoa é tratada como nada quando está na situação dessa, né? A pessoa não tem respeito. A diferença mais notável da minha expectativa cognitiva antes e depois do derrame foi o silêncio dramático que se instalou no interior da minha cabeça. Não que eu não pudesse mais pensar, é simplesmente não pensava mais da mesma maneira. A comunicação do mundo exterior não existia. A linguagem com processo linear não existia. Mas pensar em imagem era algo que seguia inalterado. É geralmente que fala que quando você acorda de um coma, quando você acorda de um estado desse, os médicos perguntam. Uma das perguntas mais frequentes, quem é o presidente dos Estados Unidos? O que perguntou para a doutora Gil. E ela não sabia nem o que significava para lá presidente. O cérebro dela começou a processar lentamente, devagar, estava muito cansada, então ela até que ela conseguiu lembrar o que era presidente, assim. Ela sentiu a diferença, a mudança no cérebro, né? No caso da Leila, o médico fez essa mesma pergunta, perguntou quem era o presidente, ela falou que era o Lula, só que na época era o Bolsonaro, né? Tava prevendo aí a vitória do Lula. Então, isso aqui é uma técnica que ele sempre usa, de perguntar para, tipo assim, estimular o cérebro, né? Essas perguntas, assim, pequenas.
Aqui tem outra mensagem que ela fala assim: eu considero vital a importância que os sobreviventes de um derrame possam se comunicar e compartilhar de como a estratégia do cérebro se dá para que ocorra a recuperação. Na verdade, quando eu pergunto para a Leila se ela lembra de alguma coisa, se ela não lembra de nada, assim, eu não sei como é que a doutora conseguiu relatar em questão de detalhe tudo isso aqui. É uma coisa impressionante. Imagine como seria ter, aqui imagine, ela pede para você imaginar estar no lugar dela. Imagine como seria ter cada uma das suas faculdades naturais sistemáticas removida da consciência. Primeiro, imagine a perda da capacidade de compreender o som, de penetrar seus ouvidos. Você não é surdo, apenas ouve todos os sons de maneira caótica. É como se usar e barulhenta. A pessoa está falando ali, você, tipo assim, como se fosse um ruído. O filtro de passar que a pessoa está comunicando não existia mais. Segundo, remova a sua capacidade de ver as formas definidas de qualquer objeto e espaço. Você não é cego simplesmente, mas não consegue enxergar de maneira tridimensional ou identificar as cores. Não consegue acompanhar os objetos em movimento ou distinguir os limites claros entre eles. Além disso, o cheiro comum torna-se tão amplificado que o sufoca, dificultando os atos simples de respirar. É uma situação difícil, né? A pessoa passa por uma situação disso. Acho que a parte psicológica também de estar ali sozinha e passando por tudo isso, sem você entender, sem você conseguir se mover, sem só os olhos abertos, com tanta deficiência, é, tipo assim, desesperador para quem está passando por isso. E aqui ela conta um pouco sobre a questão da luz, que incomodava muito ela, a questão da luminosidade, que é importante isso, você não deixar a luz. E aqui foi quando o pessoal começou a contar para a família dela o que tinha acontecido e a mãe dela estava vindo cuidar dela no hospital. Aí, próximo vídeo, vou falar o que aconteceu depois dos 2 dias com ela, com a doutora. Próximo vídeo, vou dar continuidade ao vídeo aqui.